O meio-campo de Portugal é de outro mundo também. Todos protagonistas de seus times. CR7 é a cereja do bolo. Eu acho que tem um pouco disso também. Não acho que é de outro mundo, mas Portugal tem meio de campo. Já é, hoje em dia, meio caminho andado. O Brasil não tem meio de campo, Piperno, porque eu estou vendo aqui as notícias da seleção brasileira. A gente vai falar rapidinho sobre o jogo de amanhã contra o Paraguai. O Ancelotti ensaia mudanças no ataque. Ele vai trocar o Estevão pelo Rafinha e o Richarlison pelo Matheus Cunha. 6 por meia dúzia. E o meio de campo vai ser aquilo lá. Então, eu acho que o Rafinha, é normal que ele volte a ser titular da seleção brasileira, né? Foi um dos destaques do Barcelona, né? Depois do Yamal, claro. Não jogou lá no Equador por estar suspenso, então ok, ele retornar na seleção, perfeito. Acho que o Richarlison sair também era algo que se impunha. Agora, ele tem que quebrar a cabeça com o meio-campo da seleção. O meio-campo da seleção brasileira, há muito tempo, é um deserto de ideias. Se Portugal é um fardo, o Brasil é um fardo com esse meio-campo. Não dá para jogar com esse trio, ou pelo menos tem que reposicionar, fazer alguma coisa diferente, contar com mais avanço de laterais. Precisa mudar. Esse é o pior setor do Brasil e não é de hoje. Isso já tem sido um problema crônico e tomara que o professor consiga resolver. E, aliás, falando em meio campo, Gerson é muito assunto aqui no Rio de Janeiro por conta dessa provável transferência para o Zenit. A gente vai falar dos times do Mundial. O Flamengo vai ser o último a chegar nos Estados Unidos. O Palmeiras vai hoje para lá. A gente falou semana passada sobre algumas ações que o Palmeiras vai fazer e depois vocês descobriram nos outros sites que vocês souberam antes aqui, não é mesmo? Mas, Pipo, responde, obviamente, o Alexandre quer saber se é uma nova lua de mel. O Piperno é um homem romântico. Eu estou aqui... Óbvio, no Rio de Janeiro. Gostaria de mostrar a todos vocês que não há um mínimo céu azul. É só o Piperno desembarcar no Rio de Janeiro que nublou. Isso é maldade. Dona Marília Ruiz está nublou muito geral. linguaruda. Já tive que ouvir ontem que eu fui para lá, a Itália perdeu para a Noruega, a Índia caiu. É mentira ou é jornalismo? É mentira ou jornalismo? Chegou lá, o Papa morreu. A minha chefe ontem lá na Jovem Pan, quando eu falei que eu ia para o Peru, aquela história, pô, mas o Papa também é peruano, meu Deus do céu e tal. Né? O pessoal vive criando esse falso mito, mas não tem nada de lua de mel. Estou aqui em carreira e missão solo. Sei, Piperno, sei. O Bruno também, bem-vindo, Bruno. Seja você também, Se você é alérgico à torcida Una, gosta de um cafezinho, um bom papo, entra aqui no nosso clube de membros, participe com a gente toda sexta-feira. A gente tem alguém do clube de membros batendo papo com a gente aqui, conversando sobre os assuntos da semana. Nessa sexta-feira será sobre, obviamente, a estreia dos times brasileiros no Mundial. Na quinta tem rodada, mas sexta-feira, todas as turbinas ligadas. Piperno, nervosíssimo. Porque o nosso Porto, né? Essa semana está treinando. Você sabe que o nosso Porto, claro que jogou desfalcado, porque tem muitos convocados para várias seleções, como os times daqui também, mas foi fazer um amistoso contra o Riga, o time lá da Letônia. E o nosso Porto perdeu por 2-0. Está escondendo o jogo, Pipo. Nosso Porto está escondendo o jogo. Bom, rapidinho sobre seleção brasileira, com a rodada. Muito bem, dona Renata Graça. Bom dia. 10 da manhã. Eu até pus a música da Fazendinha. Bom dia. Pipo, essa é a classificação da seleção brasileira. Depois de 590 rodadas, 15 rodadas da nossa deliciosa eliminatória sul-americana, a Argentina lidera com 34 pontos, já está na Copa. Amanhã o Brasil pode matematicamente chegar lá, se vencer, porque o Equador com 24, Paraguai com 24, Brasil com 22, se ganhar vai a 25. O Uruguai 21 e a Colômbia 21 são os times classificados direto para a Copa do Mundo. Venezuela, Bolívia e até o Peru, mais difícil, né? Porque faltam 4 rodadas. Faltam 3 rodadas, podem, a Venezuela teria que perder tudo, por exemplo, podem chegar a essa vaga da 6,5. E o nosso querido Chile se foi, Pipo. Não se foi de verdade, mas se foi, né? Não, nosso Chile se foi, faz uma campanha, não é vexatória, é vergonhosa. O Chile de Ricardo Gareca, péssima fase. Aliás, ele que é um dos técnicos mais bem pagos entre essas 10 seleções, acho que é o segundo no ranking, perde só para o Ancelotti, mas a campanha é vexatória. Agora, a Venezuela, Marília, ela está muito próxima de ficar com essa meia vaga, né? E mantendo a inédita chance de ir para uma Copa do Mundo. Né? A Venezuela que
Nesse final de semana venceu a Bolívia por 2-0. A Bolívia teve muita dificuldade para sair de território venezuelano, e isso ainda promete dar muita confusão. Mais uma vergonha aqui da América do Sul, é bom que se diga, né? Mas a Venezuela acabou passando. Agora, a grande decepção dessa rodada foi a Colômbia, né? A Colômbia que empatou em cá. Meu Deus! Aliás, a Colômbia e o Uruguai estão desabando, estão jogando cada vez pior. Isso é preocupante para os dois. Irão à Copa do Mundo, ok, mas estão jogando cada vez pior. Ô, Pipo, bom, a gente tem o jogo da Seleção Brasileira amanhã, depois de 500 mil meses vai ter outro jogo, mais 2 rodadas, pouco de fato para falar sobre preparação do Ancelotti, ou o que o Ancelotti pode fazer ou não fazer, etc e tal. A questão é que, assim, ontem eu fiquei impressionada com um número, Piper. Assistindo aos vários programas que só tem a Seleção Brasileira para falar nesse final de semana, chegamos a um número, Pipo, vou contar aqui, tá? Eu anotei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 16 pessoas na comissão técnica da Seleção Brasileira. Carlo Ancelotti, David Ancelotti, que é o filho dele, que virou auxiliar, a gente não tem mais seleção sem filho. Francesco Mauri, auxiliar. Nino Fuco, auxiliar. E Paul Clément, auxiliar. São 4 auxiliares. Mais 3 analistas. Timone Montonaro, Tomás Coeriti e Bruno Bacchetti. 3 analistas. 2 coordenadores. Juan, que é o brasileiro, mais o Cristiano Nunes. Mais o Tafarel e o Marquinhos, que são treinadores de goleiros. Mais 4 da equipe médica. Rodrigo Lasmar, Guilherme Passos, Felipe Calil e Andréa Picanso. Tudo isso envolvido também preparação física. Além dos outros personagens que rondam a seleção brasileira. Então, no entourage da seleção brasileira, tem mais gente que não joga do que gente que joga. Mas não pode falar nada, Pipero, só porque é pouco tempo, demora, não sei o quê. Um pouco demais também, né, Pipero? Quanto custa essa galerinha aqui para não poder criticar? Aí que tá, Marília, mas você vê que esse também tem sido um problema crônico, porque eu me lembro que quando o Luxemburgo assumiu a seleção brasileira, tinha um monte, né? E de lá para cá, esse monte continua. Veja, acho que o Ancelotti trouxe 3, 4, né? O filho, assessor, 4, né? Então, veja, ou seja, ele já herdou 11. Então, esses 11 estavam na comissão técnica que ainda não tinha o técnico. Assim, é um time inteiro, do goleiro, como se dizia antigamente, do goleiro ao ponto esquerda. 11 numa comissão técnica que não tinha técnico. Muita coisa. Oi? É isso mesmo. Então, isso é um absurdo. Quer dizer, se pelo menos estivesse dando resultado e tal, mas isso não é uma comissão técnica, é um ministério, né? Exatamente, é um pouco demais. Eu entendo assim que a estreia na seleção, da estreia contra a Venezuela foi contra o Equador na quinta-feira passada foi frustrante, não surpreendente, porém frustrante, porque se esperava um pouquinho mais, eu acho, principalmente da dupla Ancelotti e Vinícius Júnior, que é o que a gente sempre fala. Espera-se do Vinícius Júnior na seleção brasileira desde 2022 que ele seja o cara da seleção. Ele virou o melhor do mundo, já era o melhor jogador brasileiro em atividade, virou o melhor jogador do mundo, ganhou mais 2 títulos no Real Madrid seguidos, ele e o Rodrigo principalmente, né, jogando com o próprio Ancelotti. O Rodrigo está machucado. Então, se não esperava grandes coisas de outros jogadores, eu esperava alguma coisa dessa dupla. Mas nada, Piperno. Vinícius Júnior fez nada contra o Equador. Quem sabe em São Paulo amanhã, com a torcida, sei lá o que, ele faça, mas realmente foi um jogo abaixo também.